Atualização do projeto que faz o Brasil Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou atualizar um projeto que eu tenho aqui que se chama O que faz o Brasil Brasil. É um projeto em que eu comento livros de ficção ou não ficção, né? Se é não ficção, normalmente é sobre história, ciências sociais, alguma coisa assim, que nos ajudam a entender o Brasil. Por que somos como somos, né? Qual a origem disso tudo? De onde viemos, como chegamos, enfim, essas coisas todas. O que nos constitui em termos socioculturais, Dessa vez, eu venho apresentar 2 livros de não ficção e um de ficção. Começando pelo ficção. Ficção, eu tenho aqui Torturado, eu li no Kindle. Aliás, dos 3, 2 eu li no Kindle. Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada. E o que tem neste livro que nos ajuda a entender o Brasil? Tem a situação pós-abolição da escravatura, né? A libertação dos escravizados e como eles foram se assentando, né? Já que eles foram deixados assim à deriva, né? Sem nenhum projeto social para eles se inserirem, né, dignamente na sociedade. Então, no livro Torturado, a gente tem a história de 2 irmãs que são filhas de, não é meiros, foreiros, numa fazenda lá no Nordeste, né? São negros, ex-escravizados, né? Descendentes de escravizados, agora já nem lembro mais. Eu li esse livro no comecinho do ano, dei uma olhada lá no vídeo que vai estar tudo mais fresquinho. E eles têm lá um pedaço, não é que eles têm, eles utilizam um pedaço de uma terra da fazenda onde eles podem plantar, podem morar, e a casa só pode ser feita de sapê, alguma coisa assim, não pode ser de alvenaria, a exigência do dono e tal. E o que eles plantam, eles têm que dividir, eles têm que trabalhar na lavoura do fazendeiro, e o que eles plantam para eles ainda assim eles têm que dividir com os fazendeiros, com os donos da fazenda, ou seja, eles não podem nem ter ali uma agricultura de subsistência e o que sobrar vender para conseguir alguma grana. Não, na verdade eles só conseguem ficar com o suficiente para comer, eles não conseguem gerar renda assim, para nada. Isso realmente aconteceu com vários ex-escravizados, eu acho que nem só com ex-escravizados, mas pobres brancos também, passavam por essa situação em vários estados brasileiros. Quando eu fiz o vídeo, eu falei que tinha parentes, né, meus pais tal, passaram por essa situação, aí muitos de vocês comentaram nos comentários, falando também, né, de família que é assim, vem de família que passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso. Eu sei que essa situação ocorria até década de 70 e tal, talvez ocorra ainda hoje em alguns lugares. Me digam aí se alguém tem alguma notícia sobre isso, essa situação de foreiro, de pessoas viverem nessa situação, viver praticamente de favor e trabalhar para os outros, é um regime de servidão. Então, assim, não é mais escravidão, é servidão, né? Mudou muito pouco. Então, aqui tem toda a história de ficção e tal, mas o que interessa para esse vídeo é essa estrutura socioeconômica que durou, talvez ainda dure em algum lugar, por muitas décadas, certo? O outro livro que nos ajuda a entender, talvez eu devesse ter começado por ele, né? Porque é uma situação imediatamente anterior a essa que ocorre aqui no Torturado. Onda Negra, Medo Branco, né? Da Célia, não vou lembrar, ela tem um nome muito grande, vou deixar aqui embaixo. Este livro é o resultado de uma pesquisa de mestrado, eu acho que ela fez para a Unicamp, em que essa autora, ela estudou as atas da Assembleia Legislativa de São Paulo, enfim, o que estava em voga, o que se discutia aqui no final do século XIX sobre a abolição da escravatura. Então, o que pretendiam fazer com os negros? Qual era o imaginário da elite paulistana, né? Para antes e um pouco depois também da libertação. Então, assim, uns achavam que deviam mandar os africanos, né, que eles chamavam de africanos, deviam mandar para a África, devolver para a África. Outros achavam que o governo deveria
procurar inseri-los na sociedade. Outros falavam que não, eles não deveriam ficar no Brasil porque eles iam se revoltar contra a condição, porque eles foram mantidos em cativeiro e agora, postos em liberdade, iam se vingar. Muita coisa foi pensada e, paralelamente, também sendo arquitetada a vinda de muitos europeus para cá, né? E toda essa questão de escolher qual nacionalidade, por que esse sim, por que aquele não, toda essa discussão. Então, ela fez uma pesquisa documental mesmo, assim, com citação literal, de pessoas, das mentes da elite paulistana, pensando na destinação, né, o que fazer com os escravizados após a libertação, da escravatura após a abolição, já que era uma situação que já não dava mais para questionar se deveria acontecer ou não. Já era fato que iria acontecer e que não tinha jeito. Então, não tendo saída além dessa, o que fazer? Como resolver essa questão? E aí ficaram pensando lá um monte de coisa. Mas é um livro muito bom, que nos ajuda a entender bastante coisa, né? Porque assim, normalmente a gente só tem acesso aos resultados, a gente vê o que aconteceu, a gente vê resquícios ainda das decisões até hoje em dia, mas a justificativa, o porquê pensaram da forma que pensaram, isso não é sempre claro, né? Então, essa obra ajuda a gente a entender. Um livro muito bom. E a outra obra de não ficção é Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Este livro é um dos livros que eu li neste ano de 2021 com leitura compartilhada. Eu li acho que no segundo trimestre deste ano, e aí tem uma playlist com 3 vídeos, eu acho, comentando os trechos, né? Que eu dividi em trechos, lendo com vocês, depois fazia vídeo comentando os trechos. Aliás, gente, sobre esses 3 livros, Onda Negra e Medo Branco, também tem vídeo, hein? Então, assim, vou deixar os 3 vídeos aqui, a playlist desse e os 2 vídeos desse para quem tiver interesse conhecer, saber mais. Aqui, o Celso Furtado, ele explica a formação econômica do Brasil desde lá dos primórdios, desde o século XVI, até meados do século XX, foi quando ele escreveu essa obra. Até a metade do livro é uma delícia ler, facinho, facinho. Depois, aí tem 2 coisas. Primeiro que vai ficando muito técnico, né? A linguagem muito econômica mesmo, né? É a formação econômica, ele é economista. E depois, eu acho que vai ficando muito concentrado, assim, acaba resumindo muito, né? Porque à medida que o tempo foi passando, mais coisas foram acontecendo, né? Mais infraestrutura, mais tudo. E aí deveria render mais texto. E não, né? Essa foi a minha percepção. E não. E aí, então, eu acho que a maioria, pelo menos quem não é economista, vai gostar muito do começo para a metade, e depois do meio para o fim. Não digo que o livro não é bom, mas aí já não é tão fácil assim, não é uma leitura tão fluida, é muito técnico, mas ainda assim é uma obra maravilhosa para a gente entender aqui o Brasil e pelo menos a nossa formação econômica, né? Entender um dos aspectos do Brasil daquela época. Mas é uma obra muito boa para nos ajudar a entender toda a questão da formação. Por exemplo, por que os Estados Unidos se desenvolveram tanto e a gente não, né? Então, esse livro nos ajuda a entender bem essa coisa. Certo? Então, aqui estão 3 sugestões de boas obras que nos ajudam a entender o Brasil. Me diga se vocês já leram alguma delas, quem me acompanhou lendo isso aqui, me diga o que achou e tal, se gostou. E o que vocês me sugerem também para este quadro. Eu já tenho não sei quantos vídeos aqui com esse tema, né? Eu sempre vou atualizando de 3 em 3. O que vocês me indicam de leitura para este quadro? Quem sabe eu já li, quem sabe eu tenho aqui para ler. Tem bastante coisa para ler ainda, mas a sugestão de vocês é sempre bem-vinda, certo? Muito obrigada por assistirem. Beijos e tchau, tchau.